A gente colocou esse louvor para falar um pouco sobre adoração e louvor. E eu gostaria que algum de vocês, se pudesse, abrir em 1 Samuel 16, do 14 ao 23. Daí quem quiser ler, daí A gente pode ler. É 16. é 16 do 14 ao 23. Depois que o espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor, o atormentava. É até qual? Até 23. Então os servos de Saul lhes disseram: Eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor da rei. Por isso, mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: Então procurem um homem que saiba tocar bem harpa. E tragam para cá. Um dos moços disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente. Homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Mande o seu filho Davi, as ovelhas, em- aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um, um odre, um odre de vinho e um cabrito. E enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi e Saul estivesse diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e o dedilhava. Então Saul sentia um alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém. Amém. Pode falar. Então, essa passagem ela quer contar a história de quando o rei Saul ele era dominado por espíritos maus que atormentavam ele e já estavam desesperados para tentar achar ajuda porque ele estava sendo atormentado muito, estava sofrendo com isso. E eles, pô, eu conheço uma pessoa que vai conseguir te ajudar nessa situação. E, e daí Davi chegou lá no templo, né, onde ele estava sentado. E conforme ele se expressava em adoração e louvor, ele retirava os espíritos maus e o espírito de Deus recaía sobre Saul. E isso deixava Saul, como é que eu posso dizer, mais tranquilo. E então, ali que nem a Sofia leu, Saul ele começou a pedir para Davi ficar mais, como é que eu posso dizer, mais perto dele, para que caso alguma hora isso acontecesse de novo, Davi estivesse perto para ajudar ele. E também ele fala que quando ele se manifestava e tudo, Davi estava lá, cantava louvor e ele falava que sentia um alívio e melhorava. E os espíritos malignos se retiravam do corpo dele. Fala um pouco. Sim. Então, a gente trouxe um pouquinho, o Gabriel disse que sentiu, né, no coração de falar sobre louvores e adoração, e isso fala muito com o Gabriel também, né? Para quem não sabe, o Gabriel, ele toca bateria e ele já está estudando desde os 6 anos, né? E é uma caminhada já para ele longa, sim, porque teve vários desafios, né? Mas todos foram vencidos para a honra e glória do Senhor. E aí ele quis trazer um pouquinho sobre o louvor e a adoração. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a diferença entre adoração e louvor, mas o que a gente quer trazer aqui para vocês é a importância do louvor.
né? Porque ali Deus permitiu que no momento Saul passasse por desafios e através do louvor ele se sentia aliviado, aquela turbulência parava, acalmava o coração dele. E nós, nos dias de hoje, a gente tem muitos louvores e tem muitos que trazem esse alívio para nós, essa calmaria, essa tranquilidade e faz. Vou falar um pouquinho sobre mim, que eu tive uma questão de depressão profunda, né? Então, o louvor foi algo que me ajudou bastante. Tive síndrome do pânico e louvor. E o louvor era onde eu trazia refrigério para minha alma. Claro que não são todos os louvores, né, que a gente pode estar falando e repetindo, mas o que realmente me deixava, às vezes, tranquila, com calma, me trazia aquele refrigério, um bálsamo, né, que vinha do Senhor, falava muito comigo. Então, o louvor, ele é algo que nos deixa ter uma intimidade verdadeira com o Senhor, né? É algo que nos conecta verdadeiramente com o Senhor. Normalmente, quando a gente atende as mulheres aqui, a gente diz para elas: coloquem louvores dentro da casa de vocês, né? Adoração a Deus, para que o ambiente de vocês fique agradável, né? Porque nenhum espírito maligno, como ali diz ali, que o espírito o espírito maligno ele não permanecia em Saul quando Davi tocava a harpa. Então, o louvor ele fala bastante sobre o alívio, né, que traz para nós. E o verdadeiro louvor ao Senhor nos leva a uma gratidão e celebração. O louvor nos leva a exaltar e a elogiar Deus, reconhecer a grandeza do Senhor, né? E os louvores, na verdade, se são louvores direcionados pelo Espírito Santo, são louvores que saem realmente da palavra, né? Que são versículos. Quando a gente realmente conhece a palavra, a gente consegue ter o discernimento de quais louvores são realmente direcionados do Espírito Santo e quais não são, né? Porque tem muitos louvores que a gente escuta, mas a gente não pode falar, repetir eles, porque tem algumas palavras ali que não condiz com os princípios do Senhor. Nem todos os louvores são direcionados pelo Espírito Santo, então a gente precisa ter esse cuidado, esse discernimento, né? No que a gente está escutando, no que a gente está colocando dentro da nossa casa, o que a gente está ouvindo. Então a gente precisa ter esse cuidado. E o Gabriel vai falar um pouquinho a experiência dele, do que ele sente quando ele está louvando o Senhor. Então, quando, quando eu entro, vou dizer lá da igreja, quando eu entro no aquário, lá que tem um aquário de vidro assim em volta da bateria, quando eu entro lá, eu sempre peço para Deus para ele me tomar por completo, que não seja eu adorando os homens, mas que eu adore a Ele, para que o meu orgulho e a minha soberba não tome conta de mim. E, e também uma coisa que eu estava lendo ali e é verdade. Tipo assim, eu vou dar o exemplo da escola, que quando eu tenho trabalho da escola ou prova no outro dia e eu esqueço de estudar ou até esqueço de fazer o trabalho, quando eu tô lá tocando, eu não lembro de nada. É como se a minha mente desvaziasse por completo. E, e isso para mim é uma coisa assim que é maravilhosa, porque eu adoro isso de sentir essa presença de Deus, né? De saber que ele tá, tipo, pô, vamos lá que eu tô contigo, sabe? E, tipo assim, tu nunca vai estar sozinho, né? Porque, às vezes, eu erro e só que vai em frente, sabe? Tipo assim, não tem aquele negócio, pô, errei, vacilei e tudo, mas eu não tô tocando pros homens. Deus, ele sabe meu coração e eu tô tocando pra ele, tô louvando a ele, não tô querendo engrandecer os homens e nem a mim. E é isso aí, agora é isso aí. O Gabriel, ontem ele me disse, mãe, e eu fiquei muito surpreendida quando ele disse isso, porque a gente sempre faz essa oração para ele, né? E orienta ele, filho, quando você subir lá para louvar, que não seja para te engrandecer, que saia todo o orgulho, a soberba, o ego,
porque a gente percebe por ele ter a idade de 12 anos, e o Gabriel, como ele começou a estudar cedo, então ele começou desde a partitura. Então tem coisas que eles fazem que os bateristas que hoje ele acompanha não fazem. Então as pessoas ficam impactadas da forma que ele toca. Só que, como ele disse, mãe, eu oro, porque as pessoas às vezes estão me gravando e eu peço, Deus, que isso não leve o meu orgulho, não suba para minha cabeça, porque eu quero tocar. Ele diz assim, se for Satanás que está colocando isso, eu nem quero mais que as pessoas me filmem, porque eu quero adorar o Senhor verdadeiramente. Então, a adoração, o louvor, ele precisa vir do fundo do nosso coração, né? Ser uma adoração em verdade, em espírito em verdade. E cremos que o louvor verdadeiro, ele também nos traz curas, né? O louvor, ele nos faz... a pastora Fabiana me ajudou muito na parte da minha depressão, no momento, nessa fase que eu estava. Então, ela dizia, pega um caderninho, senta e conversa com o Espírito Santo e coloca um louvorzinho ali. E na hora dos louvores ali, que estava só eu e o Senhor, ali veio muitas curas. Foi ministrada muitas curas, coisas que eu nem imaginava que o Espírito Santo trouxe, né? Porque a minha oração também é, Senhor, traz, por mais vergonhoso que seja, traz à luz tudo que está no meu oculto, porque eu quero te adorar em espírito e em verdade. E o Senhor trouxe muitas coisas ali. E o louvor, ele me tocava profundamente, foi algo que me ajudou muito, trouxe muita cura para o meu interior. E são momentos que nos conectam verdadeiramente a Deus, né? E o louvor, ele não pode ser só no momento da emoção, ele não pode ser uma emoção. Nós temos que ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente está num culto, está numa emoção, e aí a gente vai lá e promete um monte de coisa para Deus no meio do louvor, e faz e fala, e depois a gente não consegue cumprir. Então, o louvor, a gente precisa ter esse cuidado para não ser um momento de emoção do que a gente está vivendo ali. Eu já ouvi algumas pessoas falar que nos bastidores, né, eles falam, aumenta um pouquinho em tal momento que a pessoa está assim, aumenta. Só que a gente precisa ter esse cuidado para não ser o momento da emoção, mas sim uma verdadeira adoração ao Senhor, né? Então, nos dias de hoje, o que eu quero dizer para vocês é para a gente também ter esse cuidado sobre a letra do louvor. Se a gente olhar a harpa antiga, ela tem louvores ali, adoração verdadeira ao Senhor, que são extraídas realmente da palavra. E um dia eu escrevi uma carta para Deus, duas cartas para Deus. E eu disse, Senhor, se tu tiver que me levar para algum lugar para salvar uma pessoa, eis-me aqui. E eu escrevi dessas duas cartas no momento que eu estava em depressão, escrevi, não lembro mais, isso é o que me tocou bastante, porque a Viviane Martinello um dia disse assim, tem um louvor que eu não que eu escuto, mas eu não canto ele, porque eu não sei se eu estou preparada ainda, e ela falou exatamente isso. Vai que Deus queres me levar para um lugar que foi bem no início ali da guerra da Ucrânia e da Rússia, e ela disse: vai que eu não esteja preparada para ir para onde o Senhor quer me levar. E eu não posso terminar de cantar esse louvor porque eu não sei se eu estou preparada. E eu comecei a prestar atenção a partir daí nos louvores. Então, o momento que a gente está verbalizando aquilo ali, a gente está dando um eis-me aqui para o Senhor, porque a gente está falando, né? As nossas palavras, elas têm poder. Então, quando a gente está louvando, a gente precisa ter esse cuidado. O que que nós estamos louvando? O porquê nós estamos louvando? Qual tem sido a intenção do nosso coração? E eu, a partir daí, eu comecei a cuidar muito as letras. Então, tem louvores que hoje eu não repito em certos lugares. Tem louvores que eu não coloco dentro de casa. Tem louvores que a gente não escuta no carro, em família, porque não fazem parte dos princípios do Senhor. Então, eu coloquei aqui que o louvor ele é feito para adorar a Deus e não viver momentos de emoções. Em Apocalipse 7, 11, 12, eu vou pedir para o Gabriel abrir para nós. Enquanto eu vou abrindo, eu quero falar mais uma coisa.
E assim, quando eu tô indo pra igreja tocar nos João? jovens, teve um dia que eu fui orando pra Deus, porque eu vou de patinete, né? De elétrico. Eu vou indo assim, daí eu fui orando. Aí chegou uma certa hora que eu disse, Deus, se for para tocar pros homens e subir ao meu orgulho de achar que eu sou melhor, ou algum dia eu pensar isso, eu prefiro nem subir naquele ponto e não tocar. Não prefiro tocar. Eu prefiro não tocar, na verdade. Uhum. Porque, porque não adianta eu estar lá. Na verdade, Deus pode até me envergonhar lá em cima. Por eu estar tocando para os homens e não para ele. Porque eu não tô lá para me engrandecer, eu tô lá para engrandecer a ele. E, e também foi extraordinário que Deus faz. Porque quando é para ser daquele jeito, sempre dá certo para ser daquele jeito. E sempre quando é Deus agindo, ele sempre faz que, que seja ele, porque nesse dia que eu tava tocando na praia, eu tava tocando, sim, e na última música, na última, assim, furou e rasgou toda a pele do bumbo. Não dava mais pra tocar. Pra quem não sabe, o bumbo é um tipo um tambor que a gente bate com o pé. Aí, aí furou a pele, estragou toda a pele. E não dava mais pra tocar. Aí, só que daí Deus ele cuida de cada detalhe, porque quando estragou a pele, porque já era pra ter estragado desde o início, porque ela já tava meio rasgadinha. E, tipo assim, foi eu e mais um amigo meu que tocou. Então, foi o primeiro período foi ele, o segundo foi meu. E a gente bateu igual um louco naquele Uhum. bumbo. E a pele já tava meio rasgada. E só foi rasgar justamente na última frase do louvor que eu não precisava mais tocar. Então, é sempre Deus que vai agindo e ele vai cuidando de tudo. Porque eu senti que ali foi Deus que segurou aquela pele, porque já era para ter rasgado muito antes. Porque eu tinha tocado no sábado de noite e a gente já levou ela para tocar no sábado, no domingo de manhã. Então, já foi 2 dias seguidos tocando nela sem parar. Sem parar que eu digo que, tipo assim, foi uma vez atrás da outra. E e é isso aí, Apocalipse o quê? 7, 11 e 12. O que o Gabriel está querendo dizer é que quando ele sobe para tocar, ele entrega tudo ao Senhor, que ele não quer fazer da carne dele, dos desejos dele, da vontade dele. Então ele entrega todo o equipamento ali antes para o Senhor, ele entrega tudo na mão do Senhor, porque o Senhor é quem faz as coisas perfeitas, né? Nós somos só um instrumento do Senhor, mas nós precisamos entregar tudo a Ele antes de começar qualquer coisa. Pode ler, filho. 7:11, né? 7, 11 e 12. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciões, e dos 4 seres vivos prostraram-se com o rosto em terra, diante do trono e adoraram a Deus, cantando Amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertence ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Amém. Então, nós vamos trazer um pouquinho aqui a diferença entre louvor e adoração. E essa passagem ali fala o quanto os anjos ficam adorando em todo o tempo o Senhor, né? E nós não podemos ser diferentes. Independente das circunstâncias, do que nós estamos vivendo, nós precisamos ter um coração de louvor e adoração ao Senhor em todo o tempo. Nós não podemos olhar para as circunstâncias e para as dificuldades. Normalmente, quando nós estamos mais felizes, né, tudo acontecendo ao favor do que nós queremos, parece que muitas vezes a gente adora e louva mais o Senhor com mais intensidade, mais vontade. E nós não podemos ser assim. Em todos os momentos, eu digo para a Luísa, hoje mesmo eu disse para ela, referente a algo que aconteceu, e eu disse, filha, tudo dai graças. E aí, ao meio-dia, não sei o que que o Gabriel comentou, e ela falou, tudo dai graças. E eu disse, é isso aí, filha, a gente precisa o tempo todo, sendo bom ou sendo ruim. A gente que caracteriza ruim, mas é a vontade do Senhor para nós, né? Então a gente precisa louvar em meio a qualquer circunstância, na mesma intensidade do que o nosso coração recebeu, que foi o nosso desejo, o Senhor nos deu.
Mas muitas vezes o Senhor não vai dar aquilo que nós queremos. Ele vai dar aquilo que nós precisamos. E nós precisamos louvar, porque é o melhor. E louvar com a mesma intensidade de como se fosse receber o desejo do nosso coração. Porque se é Ele que sabe de todas as coisas, porque aqui fala, a honra, força e poder pertence ao nosso Deus para todo sempre. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. E por que que é que muitas vezes, por não ser o desejo da nossa carne, nós louvamos Ele, às vezes de qualquer forma, de qualquer maneira, porque não está agradando o nosso coração? Então a gente precisa vigiar nesse sentido, cuidar o porquê que em alguns momentos esses dias eu estava pensando sobre isso. Aconteceu algo comigo, eu disse, nossa, eu não posso estar agindo dessa forma. Foi a vontade do Senhor e amém? E a gente não precisa deixar, não pode deixar que o inimigo venha nos desanimar, né? Nos desestabilizar a ponto de não louvar intensamente o Senhor da mesma forma quando a gente está bem. Então a gente precisa vigiar nesse sentido. Então o louvor, ele serve para exaltar e elogiar a Deus. Quer falar? E assim, eu lembrei que eu ia falar e eu acabei esquecendo o que eu tinha falado. Na hora que eu tava tocando, que, tipo assim, antes disso tinha entregado tudo mesmo, Deus, tudo, tudo. Aí, beleza, tava tocando, só que aí, como era música muito rápida, começou a minha mão a doer. Aí, eu senti uma coisa que eu nunca senti antes. Foi de eu tocar e o meu tendão começar a ficar pesado e eu não consegui mais fechar minha mão direito. E, e aí eu fui ver e tinha caído um pouco de sangue no meu dedo. Aí, beleza. Daí eu tinha limpado, tudo beleza, daí parou. Aí eu continuei tocando. E daí. E aí depois, mais pra frente, começou a arder meu dedão, mas arder de um jeito que não tem noção, assim. Aí começou a inchar uma bolha no meu dedão. Aí. E aí, tipo assim, quando tu aperta a bolha, ela vira tipo um filetezinho branco que arde. Meu Deus, arde demais. Aí, e daí ela começava a se mexer no meu dedão, porque eu tava tocando e ficava pressionando a baqueta. Aí, aí daí depois eu terminei, eu disse, Jesus, que tu fez? Como é que tu me ajudou a superar isso aqui? Porque, tipo assim, quando começou a criar bolha no meu dedão, tava recém na segunda música. Aí faltava mais umas 5, 6 músicas pra frente ainda. Aí eu achei esparadrapo no meu case, que é a bolsa que a gente leva a baqueta. Aí enrolei esparadrapo, só que daí eu cortei um pedaço muito curto. E não dava pra tirar outro pedaço, porque já tinha começado a música. E daí ele começou a soltar, daí eu tirei e taquei no chão, já tava com raiva já do esparadrapo. Aí, aí beleza. Daí, aham. E aí daí depois eu pensei, daí eu olhei pra minha mão, tava com um calo gigantesco no dedo, ainda tô, tá saindo. E daí eu disse, ah, Deus, muito obrigado por ter me ajudado a superar isso, porque não foi fácil. E daí, porque eu não tava mais aguentando tocar. Eu nunca senti um cansaço que nem eu senti, principalmente no meu tendão, não tava nem conseguindo fechar a mão. E no meio da música, tava fazendo assim, crescendo, né? E daí minha mão ela parou de obedecer. Ela só abriu e a baqueta caiu. Aí eu, cara, o que que tá acontecendo? Eu dei 3 tapas no braço e tu volta a funcionar agora? Aí eu dei 3 tapas e voltou a funcionar. Aí, aí daí foi um testemunho, né? Porque, bacana, não aguentava mais tocar aquele time, misericórdia. Eu disse para o Gabriel, isso aí eu fui testemunho porque ele tocou com a mesma intensidade do início, ele não parou, ele não desistiu, ele tá com as mãos cheias de bolha. E ele tocou e eu disse, filho, tem baterista aqui, pede substituição. E ele disse, não, eu vou tocar. E ele foi até o final. E isso foi muito lindo porque ele viu o agir de Deus ali, cuidou dele, sabe? Mas foi com a mesma intensidade do início que ele fez, do início ao fim. A gente está estourado no tempo, né? Eu só vou falar um pouquinho sobre adoração, então. Adoração é o nosso relacionamento da grandeza de Deus, que faz emergir na intimidade com Deus.
É a expressão de amor, de gratidão e reverência ao Criador. E quais os benefícios de uma adoração? É estar conectados a Deus, é nós ter uma paz interior. Hoje eu posso dizer que nós temos uma paz que, eu digo, às vezes a gente tem problema, é desafiador, mas parece que a gente está flutuando, porque a gente sabe no Deus verdadeiro que a gente confia, que a gente crê, né? Um Deus que a gente tenta estar sempre em adoração em espírito e em verdade, que nos traz essa paz, essa tranquilidade. Fortalecimento na fé, renovação e a verdadeira alegria. A gente passa a viver a verdadeira alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Em João 4:24 diz que nós devemos adorar em espírito e em verdade, e que a nossa adoração ela não deve ter limites. Ela não pode ter limitação de local específico, não pode ter rituais, ela precisa vir de dentro, ela precisa vir do coração, daquilo que você está precisando colocar para o Senhor, né? E devemos orar em todo o tempo. A adoração, ela não está ligada em rituais. Nós precisamos apenas nos entregar no momento que estamos louvando e adorando, trazendo ao Senhor tudo aquilo que está dentro de nós, porque para mim, na hora do louvor, é o momento, acho que eu consigo expressar mais o que eu estou sentindo. O louvor, para mim, é muito importante. Eu não gosto de chegar no culto e faltar o louvor. Não gosto, é uma parte que eu estou entregando ao Senhor, porque a hora da palavra é a hora da gente se alimentar, a hora do louvor é a gente estar entregando para o Senhor, né? Então a gente também quer deixar aqui os Salmos 96, 13 para vocês estarem lendo, como a gente já está um pouquinho atrasado, a gente vai deixar esses salmos então para vocês estarem meditando. Ah, é mais uma coisa que é verdade que ela falou que ela adora o louvor, que ela se expressa melhor no louvor, porque assim, teve um dia que a gente tava na igreja, beleza, né? Aí tinha um cara que ele não sabia cantar muito bem. E deixaram ele como ministro de louvor. Aí tava todo mundo dizendo, meu Deus, mas isso tá fora do tempo, tá totalmente errado. Tipo assim, tava bem errado o que tava acontecendo. Aí a gente falou com a mãe, rapaz, tá certo, porque pra mim tava tudo certo. Pra mim tava o melhor louvor que eu já Não, eu saí do culto e o Felipe e o Júnior comentaram, nossa, o que que aconteceu com o louvor hoje? Daí eu fiquei quietinha, né? Eu pensei, meu Deus, eu subi e desci no céu com o louvor hoje, o que que tava tanto de errado? Porque eu nunca entendo se a pessoa tá fora ou não tá, para mim. E aquele dia eu adorei tanto o Senhor, eu louvei aquela intensidade do meu coração, assim. Eu disse, nossa, eu nem percebi isso, né? Mas é sobre isso, né? Sobre a verdadeira adoração, sobre aquilo aí que tu quer colocar aos pés da cruz, né? A tua gratidão, o teu amor pelo Senhor são através dos louvores. Amém? Mais uma coisa, não sei por que que você sentiu, porque, assim, né? Você não canta bem. Aí Ah, fica sintonizado, né? realmente, o louvor não é para mim, né? Glória a Deus. Mas o Senhor é bom o tempo todo. Então, que a gente possa ter um coração grato, um coração cheio de amor, louvar em espírito e em verdade em todo o tempo. Amém? Amém? Então, a palavra seria hoje, seria isso? E aí nós vamos fazer a ceia, né, Daia? Então, eu vou ler o 1 Coríntios 11:26. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Todos podem pegar o pão, vamos estar orando, e o cálice. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, o teu favor, o teu cuidado e a tua bondade com as nossas vidas, Pai. Agradecer, Senhor, porque tu és um Deus poderoso e grandioso, Senhor, um Deus vivo, Senhor, um Deus único e soberano, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, perdoa tudo aquilo que nós temos feito, Senhor, e não tem te agradado, Senhor. Nós te apresentamos esse pão, Senhor, que representa o teu corpo, Senhor, e este suco, Pai, que representa, Senhor, o teu sangue, Pai, que verteu na cruz por nós, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse amor incondicional, por esse amor verdadeiro sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por morrer por cada um de nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque tu não desistiu, Senhor.
Tu foi até o fim para que nós tivesse vida e abundância, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu não desistiu e é por isso que nós estamos hoje aqui, Senhor, sendo, Senhor, tratados e preparados, curados, transformados, Senhor, para que sejamos um canal limpo, Senhor, para resgatar, Senhor, e saquear almas do inferno, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tu fizeste, Senhor, por tudo que tu tem feito, Senhor. E obrigada pelo tudo que tu vais fazer, Senhor. Que tu venha renovar a nossa fé todos os dias, Pai, nos fortalecer cada vez mais no teu caminho, Senhor. Que nada seja feito, Senhor, conforme a nossa carne, mas sim segundo a teus princípios e a tua palavra, em nome de Jesus. Podemos todos comer o pão. Jesus. Glória a Deus. Tchau, Pai. Podemos todos beber o cálice, Senhora. Amém? Amém. Glória a Deus.